Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais um programa Principiante Espírita na live das 12, que vai ao ar todas as terças-feiras ao meio-dia. Estamos aqui com o nosso estudo das instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O nosso tema é o vocabulário espírita, pedindo a você que, se quiser e puder, nos apoie pelo Pix ou se torne membro do nosso canal. Mas também não deixe de, caso não se torne membro, nem faça suas doações, pelo menos generosamente, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Seja bem-vindo, Lauro Rodrigues. Olá, Beto, obrigado. Olá, pessoal, boa tarde, né? E para você que está nos assistindo agora, seja qual horário for, desejamos aí que esteja pleno de saúde, de muita paz. Vamos continuar a nossa saga dentro do vocabulário espírita, aqui nos Instruções Práticas, né, Beto? Então, que esses bons espíritos estejam conosco sempre. Que assim seja, e sem mais delongas, bora lá para o compartilhamento aí. Então, Laurim, compartilha no Kindle e eu vou lendo aqui a minha edição física. Hoje, com a expressão demônio, nós terminamos no último encontro com deísta, né? Agora, demônio. Do latim, daimo, feito do grego, daimon, que significa gênio, sorte, destino ou manes. Daemones, tanto em grego como em latim, se diz de todos os seres incorpóreos, bons ou maus, e que se supõe terem conhecimento e poder superiores do homem. Nas línguas modernas, essa palavra é geralmente tomada em má acepção, que se restringe aos gênios malfazejos. Segundo a crença vulgar, os demônios são seres especialmente maus por sua natureza. Os espíritos nos ensinam que Deus, sendo soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres votados ao mal e desgraçados por toda a eternidade. Segundo eles, não há demônios na acepção absoluta e restrita dessa palavra. Há apenas espíritos imperfeitos, que podem todos se aperfeiçoar por seus esforços, por sua vontade. Os espíritos da nona classe seriam os verdadeiros demônios se essa palavra não implicasse a ideia de uma natureza perpétua e má. Laurim, tem muita coisa, hein, Laurim? Beto, já começa aqui, vou começar pelo final falando, né? Ele está trazendo aqui a nona classe, espíritos maus, né? Então, olhar, se a gente pudesse, se a gente usasse essa palavra, demônio, dentro, né, dentro da sua forma, poderíamos usar sem problema nenhum, mas como ela já tem um entendimento vulgar que demônio é um ser criado para o mal eternamente, né? Aí então não é tão interessante usá-la de momento algum. Por isso até Kardec faz esse comentário no final. Então temos aí algumas expressões do latim, e engraçado, Sócrates vai se referir ao seu gênero, aos espíritos, como daimon, como demônio. Mas veja bem, né? Não nessa significação que tem hoje, mas sim como era compreendido em seu tempo. E mais uma vez, veja, percebam que aqui Kardec, ele vai dizer o que? Olha, os espíritos nos ensinam que esses seres chamados demônios, os espíritos maus, um dia se tornarão bons pelos seus esforços, pela sua vontade. Porque é a lei do progresso, todos vão se melhorar, todos vão chegar a estado de pureza, pois não aceitando isso, é tirar de Deus dois de seus atributos, que é a bondade e justiça, infinitos, né? Então, baseado nisso, nós vamos entender que ele não criou seres votados eternamente para o mal, para sofrer eternamente. Bom, então, é um princípio da doutrina espírita. Todos os espíritos são criados igualmente,
simples e ignorantes, com o mesmo ponto de partida. Não teve nenhum que foi privilegiado por Deus. Esse é um ponto. Então, a doutrina espírita, ela mudou o significado da palavra demônio? Não, 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 não. Ela explica, se fosse racional, então, nos nossos tempos, usar essa palavra sem que ela nos direcionasse a esse entendimento vulgar, seria aos espíritos de nona classe, os espíritos maus, né? Mas, por hora, o melhor é ficar mesmo como espíritos maus, espíritos imperfeitos, posso até dizer espíritos até sofredores, menos dizer espíritos demônios. Beto. Perfeito, Laurim. Primeira questão. Poderíamos usar a expressão demônios nos dias atuais? Para Kardec e para o Espiritismo, sem problema nenhum. O que nós deveríamos saber para usar essa expressão? Que ela se refere à nona classe, então todos precisam estudar a doutrina espírita, e em especial a escala espírita. Diga, Laurim. Não, é com o gato aqui. Ah, sim. Pensei que era com o gato aqui. Então, mas aí ele vai dizer o seguinte: do latim, né? Do latim, do grego, eles usavam, eles conheciam e fazia parte da língua falada naqueles tempos, porque aqui nós estamos falando de línguas primitivas, fazia parte da sua cultura e tradição usar a expressão demônio para se referir a bons e maus, falando de seres incorpóreos. Nos dias atuais, o que aconteceu? Por que de repente o espírito chegou e falou assim, me chama de espírito? Por quê? Porque o ser humano, que tem uma tese, né, Lauro, que diz que o ser humano ele traz em si um lema, né? Para que descomplicar se eu posso complicar ainda mais? E aí, pega a palavra, utiliza para poder e dominação e passa a apresentar para ela um sentido vulgar, irracional, e nos dias atuais se convencionou conceituar demônio como aquele que tem conhecimento para além do ser humano, conhecimento superior ao nosso, então, portanto, a gente tem que ficar com medo dele, porque ele conhece mais, mas ele é ruim. Então, tem cuidado com ele, porque ele é ruim. E há algumas pessoas que podem exorcizar esse demônio, algumas pessoas que têm esse controle por ele, mas você fala assim, mas se o demônio conhece mais do que o ser humano, você sendo um ser humano, que conhecimento que você tem mais do que o demônio? Então você é demônio também. Porque você está conhecendo mais do que o demônio, porque isso aí, para mim, é a questão mais racional que a gente poderia tratar. Então, começando pela lógica, poderia usar a expressão nos dias atuais? Poderia. Por quê? Porque ela foi criada para se referir da mesma maneira que nós nos referimos aos espíritos. Existem os puros, os bons e os inferiores. E como você disse o bem, os maus, os frívolos, os zombeteiros. Da mesma forma, os familiares. Poderia usar demônios? Se a gente traduzisse as expressões para os dias atuais na conformidade da sua raiz léxica, né? Da raiz etimológica, melhor dizendo, nós poderíamos. Mas nos dias atuais, os espíritos convencionaram, porque eles se apresentam para Kardec como espíritos, até para fazer a diferença. Então, a língua moderna que buscou uma macepção em razão da influência que se tem nos nossos costumes e tradições pelas religiões ancestrais que nos dominaram até um dia desse. Então, esse é o nosso problema. O Espiritismo também traz uma questão importante. Ele vai dizer assim, a crença primitiva que se referiu aos seres incorpóreos como demônios, mas sendo eles ou bons ou maus, e aí não entrava assim naquela questão assim, é eternamente bom, é eternamente mal, não entrava nessa questão. Né? O Espiritismo vem hoje dialogar com o princípio espírita mais importante, que é Deus, né? O Espiritismo é deísta, portanto. Nós, então,
temos que raciocinar que se Deus, porventura, criasse seres que seriam votados eternamente para o mal, ou criasse bons, que nós estaríamos em conflito com os atributos divinos. Nesse sentido, a gente entraria em conflito com um princípio espírita. E o Kardec vai trazer do ensinamento dos espíritos, Laurim, que os princípios espíritas não entram em conflito. Não entram em conflito. Então, nós temos um princípio que é Deus, mas nós temos um princípio que é a evolução contínua e perpétua dos seres, da criação, criados por Deus. Mas se Deus tivesse passado a mão na cabecinha de uns bons e outros maus, e ele tivesse criado dessa maneira, ele poderia ser um Deus aí até considerado em algum momento vingativo, e os seus atributos estariam aí sendo pedra de conflito. Ora, se não há conflito entre os princípios, também nós não podemos usar o atributo aqui para dizer, não, Deus não é tão bonzinho como você acha, não. Não, Deus é supremamente bom, soberanamente bom, supremamente justo, soberanamente justo. Então, não há demônios como se compreende nas línguas modernas ou na crença vulgar. Mas há demônios se nós pensarmos na 9ª classe da escala espírita, e há demônios se a gente for na raiz etimológica. Portanto, o Espiritismo só faz em trazer para nós o significado dessa expressão, o que nós no Espiritismo consideramos, mas a gente troca pela expressão espírito, para facilitar desvencilharmos dessa crença vulgar e das línguas modernas, né? Das línguas modernas. E voltando, então, para as línguas primitivas, Laura Rodrigues. É isso aí, Beto, né? E poderíamos usar, então, você disse bem, demônio para se referir a qualquer espírito. A qualquer espírito. Ah, mas fica complicado. Então, vamos pegar pelo menos na escala espírita, vamos lá nos espíritos maus. Então, já que vocês querem arrumar um cara mau aí, então, lá na 9ª classe. Mas, vejam, né? A doutrina espírita, o espiritismo sempre foi combatido pelas religiões ancestrais, né, no tempo de Kardec, nos púlpitos, porque eles diziam ser uma doutrina do demônio. Agora, imagina se usa essa expressão, ia confirmar aquilo no entendimento daqueles opositores, dizendo assim, tá vendo? É coisa do demônio esse negócio aí. Eu estou falando para vocês que isso aí não é de Deus. Então, o melhor é abster-se de usar essa palavra e, como o Beto bem trouxe, vamos usar espírito mesmo, como eles se manifestaram para Kardec. Beto. E aí a gente passa para a próxima questão, que é o demônio familiar. Ele está enviando a gente para estudar espírito familiar, não vou lá agora, mas a gente pode adiantar o seguinte, tem uma obra mediúnica do Emmanuel, que ele traz algumas informações acerca das famílias, o que cultuavam lá nas épocas contemporâneas a Jesus ter reencarnado na Terra. Estou dizendo isso aqui por quê? Porque se você quiser encontrar numa obra mediúnica, há alguma menção para alguns a palavra que me vem aqui é enfeite, mas não é enfeite, não. Eram representações de esculturas pequenas que eles chamavam de deuses penates. Então, eram os deuses, mas também tinha a questão do demônio familiar. Como você tinha o deus familiar, né? E aí você pode ir para essas representações. Então, ele conta um pouquinho como é que era a questão da religião nas famílias, né, naquele tempo. E quando a gente fala aqui, Laurinho, demônio familiar, para o Espiritismo, nós estaríamos na ideia do demônio, na raiz da palavra, que significará para nós, são seres incorpóreos bons ou maus,
E aí, nesses casos aí, nós teremos um espírito que seria o espírito familiar. O demônio familiar seria um ser incorpóreo ou bom ou mal, mas que estaria ali diante e junto da família, né? Seria o mesmo que a gente vai ver depois, espírito familiar, né? E em seguida, aí eu vou ler aqui, depois devolvo para você, né? Para passar com alguma questão mais substanciosa. Depois ele diz assim: demonologia. Aí ele também traz demonografia, que é o tratado da natureza e da influência dos demônios. Então ele diz que tem aqueles que estudam essa questão da natureza e da influência dos demônios. E aí, eu pensando aqui com Kardec, Laurinho, não sei qual a sua especulação nesse sentido, né? Mas ele aqui diz assim: olha, tem coisa que nós podemos ir lá na demonologia, na demonografia, e trazer para a doutrina espírita no sentido da gente se apropriar do conteúdo e estudar à luz dos esclarecimentos, né? E aí eu estou sendo redundante, à luz para dizer esclarecimento, dos espíritos superiores, né? A gente pegar o ensino dos espíritos e fazer essa confrontação. Kardec fazia muito isso, Lauren. Sim, com certeza. E entendendo, né, por exemplo, onde nós vamos estudar isso aqui, por exemplo, essa demonologia. No livro dos Espíritos vai falar sobre a ação dos espíritos inferiores sobre a natureza e agem de forma inconsciente sob o comando de espíritos superiores. Então percebam que se a gente usar essa palavra na sua origem, nós poderíamos, né, trabalhar com ela aqui sem problema nenhum. Então, os espíritos agem no mundo corpóreo? Sim. Esse é um dos princípios da doutrina espírita. E tem aqueles que, né, vão aí causar grandes cataclismos, agindo sobre os elementos materiais, e há aqueles outros que vão, né, vai servir aos propósitos de Deus por outros meios também. Então, nós temos a ação desses seres incorpóreos na natureza, e o Livro dos Espíritos nos ensina isso, Beto. Muito bem. Aí ele prossegue aqui, Lauren, nas instruções práticas, no vocabulário, com a demonomancia, que seria agora, né, do grego, daimon e manteia, que se refere à adivinhação. A adivinhação, né? Então, aqui no meu tá isso, né? Demonologia, demonografia, o tratado da natureza e da influência dos demônios, e depois demonomancia, do grego daimon e manteia, referente à adivinhação. Aí ele explica que seria aquele pretenso conhecimento do futuro pela inspiração dos demônios. E aí ele já usa essa expressão, né? Pretenso. Por quê? Porque essa questão da predição, ela tem que seguir leis. Ela tem que seguir leis. E o Kardec trata disso lá na obra A Gênese, né, Laurinho? Passando para você, demonomania também. Variedade de alienação mental que consiste em crer-se possuído pelo demônio. E aí não seria obsessão, Laurinho? Ou um caso patológico mesmo, né, Beto? A pessoa crer, então é um estado mental mesmo, que ela crê que está possuída por um demônio. A demonomancia, né, também vamos estudar sobre essa questão dos espíritos, nos trazendo aí, né, algumas previsões, alguns acontecimentos do futuro, mas que merece todo um cuidado. Não podemos aceitar isso de forma cega. A doutrina espírita não trata disso cegamente. Sempre há de se, antes de aceitar, primeiro estudar, identificar o espírito pela sua linguagem, tentar posicioná-lo, como eu disse, na escala espírita, enfim, é uma ciência. Precisa de esforço para que a gente, antes de aceitar qualquer coisa, aceite como sendo verdade, de forma alguma. Então, de novo, né, nesse sentido, demonomancia seria esses espíritos, pretensos espíritos, aí nessa ciência dos espíritos revelando-nos, né, o futuro. E o espiritismo é meio cauteloso com isso, Beto.
Muito bem. Inclusive, eu acho que o Espiritismo é prudente com relação a isso, né? Em gênero, número e grau. Esse foi o nosso Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas de hoje, nosso tema Vocabulário Espírita, pedindo a você que, se quiser e puder, nos apoie pelo Pix ou se torne membro, mas caso você não escolha nos apoiar dessa maneira, você nos apoia acionando o sino das notificações, curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui, não se esquecendo de, caso queira curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal para estar aqui aumentando a nossa comunidade. Vou passar para o Lauro para encerrar como de costume. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Obrigado, Beto. Obrigado a você que está conosco, participando desse estudo junto conosco. Muito obrigado. 18 horas, nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, pessoal. Fiquem com Deus.